Vamos começar quebrando um tabu. Política não é pecado. Muitos cristãos foram ensinados a enxergar a política como algo sujo, corrompido e que deve ser evitado. Mas será que essa visão é bíblica? Será que fugir da política é realmente uma atitude piedosa de nossa parte? A verdade é que a política é uma ferramenta. E como toda ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. Quando o cristão se omite, ele entrega essa ferramenta nas mãos de quem não tem compromisso com a verdade, com a justiça e com o próximo. João Calvino, um dos pilares da Reforma Protestante, nos exorta com clareza: não devemos ter qualquer dúvida de que o poder civil é uma vocação, não apenas legítima e santa diante de Deus, mas também profundamente honrosa, uma das mais elevadas entre todas as demais. Romanos, capítulo 13, verso 1, nos ensina que toda autoridade é instituída por Deus. Isso não significa que todas as autoridades são justas, mas que o sistema de governo é parte da ordem criada por Deus. A política não é um campo de guerra ideológica, é um campo de missão. E nós, como cristãos, precisamos estar lá. Se a política é missão, então será que existem exemplos de cristãos que realmente fizeram ou fazem a diferença nesse campo? A história está cheia de exemplos de cristãos que entenderam que a fé não é uma bolha, ela é uma lente que transforma tudo o que vemos, inclusive a política. William Wilberforce foi um parlamentar britânico que lutou por décadas contra a escravidão. Ele não fez isso apesar de sua fé, mas por causa dela. Ele acreditava fielmente que cada ser humano era criado à imagem de Deus. Abraham Kuyper, teólogo reformado e primeiro-ministro da Holanda, dizia: não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. E hoje no Brasil temos nomes que têm se destacado por sua atuação política com base em valores cristãos e conservadores. O deputado federal Nicolas Ferreira, por exemplo, tem se posicionado fortemente em defesa da família, da liberdade religiosa e da educação sem ideologização. O ex-deputado Deltan Dallagnol, conhecido por sua atuação no combate à corrupção, também carrega consigo uma cosmovisão cristã que influencia suas decisões públicas. O jovem vereador Lucas Pavanato, eleito em São Paulo, afirma que a direita veio para ficar e que sua atuação política é pautada por princípios conservadores e cristãos. Já o curitibano Guilherme Kilter, o mais jovem vereador da cidade, tem como referência justamente Nicolas e Deltan e coloca a educação como prioridade, buscando trazer seriedade e diálogo para o parlamento. Esses nomes, além de alguns outros, não são perfeitos, nem estão acima de críticas, mas representam uma geração que não tem medo de unir fé e política. Eles mostram que é possível ser cristão, conservador e ativo politicamente, sem abrir mão dos princípios bíblicos. E no Brasil do passado? Já tivemos cristãos influentes na educação, na saúde, na assistência social, mas hoje parece que muitos se calaram. A igreja se retirou do debate público. E quando a igreja se cala, o mundo grita. Precisamos recuperar esse legado. Precisamos formar cristãos que entendam que a política é um campo de atuação legítimo, necessário e urgente. Mas por que será que tantos cristãos hoje se omitem, mesmo sabendo desse legado e desses exemplos atuais? Hoje vivemos em uma era de superficialidade. Muitos cristãos se contentam em postar versículos nas redes sociais, mas não se envolvem com os temas que realmente moldam a sociedade. Não estudam propostas, não cobram seus representantes, não votam com consciência. Isso é omissão. E omissão também é pecado.
Martim Lutero nos alertou: pecar por silêncio quando se deveria protestar transforma homens em covardes. A política afeta tudo: a educação dos nossos filhos, a liberdade de culto, os impostos que pagamos, os valores que são ensinados nas escolas. Quando nos calamos, outros falam por nós. A cosmovisão cristã nos ensina que toda a esfera da vida deve glorificar a Deus. Isso inclui a política. Como diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O silêncio dos cristãos tem custado caro. Está na hora de acordar. Mas como podemos nos envolver politicamente sem cair na corrupção ou na idolatria partidária? Talvez você esteja pensando, mas a política é suja, é corrupta, é perigosa. Sim, pode ser mesmo. Mas isso não significa que devemos fugir. Significa que devemos entrar com sabedoria, com discernimento, com temor de Deus. O envolvimento político não começa com uma candidatura. Começa com consciência, com estudos sobre pautas atuais, com oração e intercessão pelos nossos representantes, com conversas maduras dentro da igreja. John Knox dizia: um homem com Deus está sempre em maioria. Isso significa que não precisamos de multidões para fazer a diferença. Precisamos de convicção, de coragem, de compromisso. Mas como se envolver na política sem se corromper? Primeiro, não transforme partidos políticos em ídolos. Sua lealdade a Jesus Cristo deve estar acima das siglas. Segundo, jamais negocie seus princípios. Valores não são moeda de troca. Terceiro, não caminhe sozinho. Envolva-se com mentores. Esteja em comunidade e mantenha a prestação de contas. Integridade se fortalece na companhia certa. A verdade é que a política pode ser um campo de santificação para a vida. Pode ser um lugar onde o cristão vai aprender a servir, a ouvir, a lutar pelo bem comum. Então, qual é o verdadeiro chamado político do cristão diante da sociedade? A política é uma das formas mais concretas de amar o próximo. Quando lutamos por justiça, por equidade, por liberdade, estamos refletindo o caráter de Deus. João Calvino dizia: a política é uma das formas pelas quais Deus governa o mundo. Isso significa que ela não é um acidente, é uma ferramenta divina. E nós, como cristãos, somos chamados a ser sal e luz. Isso não é uma metáfora bonita apenas. É uma missão prática. Ser sal é preservar. Ser luz é iluminar. E isso se aplica à política. Romanos capítulo 12, verso 2 nos exorta: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Que essa renovação alcance também nossa visão política. Não podemos mais nos calar, não podemos mais nos omitir. O mundo precisa de cristãos que pensem, que atuem, que influenciem. E isso começa com você, começa comigo, começa com uma decisão, começa com um despertar. E você, vai continuar se omitindo ou vai assumir sua missão? Se você chegou até aqui e achou este vídeo relevante, deixe o seu like, inscreva-se agora no canal Relevante se ainda não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este vídeo com seus amigos que também querem entender sobre o assunto. E continue com a gente nessa missão de conscientizar os cristãos sobre assuntos relevantes. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Este parlamentar que aqui está, ao lado desses companheiros da oposição, tem um sentimento simples, um sentimento de ter sido enganado. Esse sentimento eu carrego, presidente Hugo Mota e deputado Hugo Mota, porque no início dessa legislatura nós se comprometemos
em votar no senhor para ser o presidente dessa casa, onde nós tínhamos algumas pautas muito claras. E uma delas, que é uma pauta caríssima para nós da oposição, para o Partido Liberal, mas eu não falo nem em nome de oposição nem de partido não. Aqui é o desabafo do André, deputado federal, que tem eleitores pedindo esse meu posicionamento. Uma pauta clara era a pauta da anistia. O que nos foi prometido claramente: votem no Hugo Mota, que a anistia será pautada. Nós não vemos a anistia sendo pautada. Nós não vemos o IOF sendo barrado. E mais além do que qualquer coisa, nós não estamos vendo a defesa constitucional dessa casa. A sua declaração, deputado Hugo Mota, da Globo News,